O milionário quebra todas as regras ao se envolver com a inocente que desafia seu mundo. Henrique Valença era o rei das transações, um magnata cujo nome ecoava em todos os cantos do país. Ele tinha uma presença imponente, com seu terno perfeitamente ajustado e cabelos grisalhos que acentuavam suas feições angulosas. No mundo dos negócios, sua palavra era lei e seu coração uma fortaleza. A impiedade nos negócios era seu mantra, e ele afastava qualquer emoção que ameaçasse desestabilizar seu império. Mesmo os mais corajosos hesitavam ao cruzar seu caminho. Mas tudo mudou quando conheceu Marina. A jovem, com um sorriso que iluminava até os dias mais nublados, dedicava sua vida a uma ONG que ajudava comunidades afetadas pelos empreendimentos de Henrique. A ideia de se encontrar com alguém tão pleno de luz causava um frio na espinha do magnata. Em uma manhã ensolarada, quando Henrique decidiu visitar um projeto que estava sob sua responsabilidade, seus olhos se depararam com Marina. Ela falava com confiança a um grupo de crianças, suas mãos gesticulando enquanto contava histórias sobre esperança. Henrique se viu inexplicavelmente atraído por aquela força delicada. O que poderia parecer um encontro casual, rapidamente se transformou em momentos clandestinos. Eles se viam em cafés escondidos, longe dos olhares curiosos, onde Henrique se permitia deixar cair um pouco da armadura que havia construído. O contraste era gritante. Seu mundo, repleto de negociações frias e estratégias implacáveis, agora era desafiado pela pura determinação de Marina em fazer a diferença. "Você realmente acredita que pode mudar algo?" ele perguntou uma vez, de maneira sarcástica, mas as rédeas de seu orgulho já estavam sendo soltas. No entanto, como um vendaval, a vida calmamente traçada por Henrique foi devastada quando um conjunto de documentos misteriosos começou a emergir. As folhas, manchadas de segredos obscuros, revelavam ligações da própria ONG de Marina com irregularidades financeiras. Ele ficou paralisado. A incredulidade se tornou pânico. O que estava acontecendo? A mídia, sempre em busca de escândalos, começou a fazer suas investidas vorazes. O repicar dos sinos da ruína soava em seus ouvidos. Ele não poderia perder tudo o que construíra. A pressão aumentava. Sérgio, seu braço direito, sorria com um ar confiante, mas Henrique sentia que havia algo mais em jogo. A maquiagem da lealdade começava a desmoronar, e questões não ditas pairavam entre eles. "O que você sabe, Sérgio?" ele indagou, o nó na garganta crescendo a cada instante. O dilema moral se instalou: proteger sua imagem ou enfrentar as injustiças que permeavam sua ascensão. Henrique não podia ignorar sua conexão com Marina. Cada momento ao lado dela era como um sopro de ar fresco. E agora, com as sombras se aproximando de ambos, o que ele faria? O coração do magnata pulsava em ritmo frenético, a mente pesada com as consequências de suas escolhas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os pensamentos de Henrique fervilhavam. As sombras estavam se aproximando. Ele sentiu o aperto no peito, como se todo o peso do mundo recaísse sobre seus ombros. Marina, sussurrou, um nó na garganta. O que ele faria? Proteger sua imagem ou arriscar tudo por ela? A mente de Henrique precisava de respostas. Ele se levantou da mesa, decidindo que precisava falar com Marina. Cada segundo contava. Enquanto caminhava, um frio na espinha o acompanhava. A ideia de que a vida dela também poderia estar em jogo o fez acelerar o passo até a ONG. Chegando lá, ele avistou as crianças brincando sob o sol, mas a alegria pareceu desvanecer. O pressentimento o sufocava. E então, aconteceu. Um grito ecoou por entre as paredes da ONG. Henrique virou-se e viu Sérgio, seu braço direito, chorando e segurando os próprios cabelos. Tão estúpido, ele gritava. Henrique se aproximou, confuso. O que houve? Ela não me contou. Não pode ser verdade. Sérgio estava em estado de choque. O rosto dele tinha uma palidez que Henrique nunca tinha visto antes. Relaxa. Quem não te contou o quê? Ele podia sentir a adrenalina deixando suas mãos trêmulas. Foi nesse momento que tudo desmoronou. A porta da ONG se abriu violentamente e um grupo de repórteres invadiu o espaço, câmeras piscando e microfones em riste. Henrique Valença, o que você tem a dizer sobre as denúncias de irregularidades na ONG de Marina? Um jornalista questionou, jogando a bomba bem na frente dele. Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. Marina, onde você está? Gritou, sua voz ecoando de desespero. Ele procurou por ela em meio ao tumulto, mas foi interrompido por outros jornalistas que lançavam perguntas bombásticas. A voz da multidão se misturou a uma cacofonia de gritos e flashes de luz. Henrique, com o olhar fixo, atravessou a sala, evitando o isolamento do pânico que estava se espalhando como um incêndio. O coração batia como um tambor. Marina, ele chamou mais uma vez, sem resposta, e então um estalo. A agitação aumentou e uma figura familiar surgiu. Era Marina, com lágrimas nos olhos, mas não estava sozinha. Incluindo-a, havia alguém que não esperava ver. Sua irmã, Clara, que estava no fundo da sala observando. Clara, com um olhar triste mas determinado, se aproximou de Henrique. Você precisa saber a verdade, Henrique. Mãe, uma voz soou ao fundo. Era Marina. Ela se virou, a expressão de horror estampada no rosto. Não, você não pode fazer isso. Naquele instante, o ambiente ficou gelado, como se o ar tivesse sido retirado de todos os pulmões. Henrique estava paralisado. A revelação era devastadora. Clara era mais do que apenas uma irmã. Ela tinha uma ligação direta com a ONG. Era justamente a ligação que ele não conseguiu imaginar. A sangue frio, Clara começou a falar. Marina foi a única que não estava envolvida. Mas eu te protegi por muito tempo. As coisas mudaram. As palavras dela soaram como um eco no silêncio que se seguiu. Henrique sentiu seu mundo rachar. Como assim? Sua confiança estava sendo esmagada. Protegi você das verdades que você não estava pronto para encarar. Clara continuou, desesperada. Mas agora, não dá mais. A televisão está um caos. Verdade veio à tona. O rosto de Marina estava pálido como a neve. Tudo estava indo tão bem. Até você, Clara. Ela gritou, o coração despedaçado. Henrique ficou em estado de choque atordoado. A Irmandade estava em jogo, repleta de mentiras e segredos, destruindo tudo o que ele conhecia.
Sem saber que decisão tomar, Henrique olhou para Marina, um turbilhão de emoções o consumindo. Aquela conexão, aquela luz que ele encontrou na escuridão, agora estava ameaçada pelo colapso. Como ele poderia escolher entre as duas mulheres que se tornaram tão importantes para ele? A verdade estava se revelando como um labirinto repleto de armadilhas. E cada caminho que ele considerava parecia levar a mais dor e confusão. E então, enquanto as câmeras giravam em sua direção, a última pergunta ecoou. Você vai se manifestar, Henrique Valença. O que você? Seu semblante, uma mistura de angústia e determinação. O mundo havia se tornado uma tempestade caótica, e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. Clara, o que você está dizendo? Ele exigiu, a voz trêmula. O ambiente girava, a pressão nas têmporas pulsava como um tambor. O que você escondeu de mim? Eu não queria te envolver nisso, mas tudo está se desmoronando. Marina estava tentando ajudar, mas a verdade é que a ONG está sendo usada como fachada. A corrupção é real, e eu sabia. As palavras de Clara cortaram Henrique como uma faca. Você sabia e não me contou? O desespero o consumia. Ele sentiu o estômago revirar. Como assim sua irmã, a pessoa em quem ele mais confiava, estava no meio disso tudo? Precisamos tirar Marina daqui. Ela não pode ser pegada nessa bagunça. A desesperação tomou conta da sua fala. Ele olhou para Marina, que agora parecia mais pálida do que nunca. Marina, você precisa sair. Não, ela não é a culpada, Clara gritou, num acesso de raiva. O clima estava pesado, um misto de amor, traição e desespero. Henrique, você não entende. A ONG está sendo atacada porque há pessoa por trás de tudo. Sou eu. Henrique parou em seco. O quê? Como assim? Ele mal conseguia processar. Cada palavra parecia um golpe. Você não pode estar falando sério. Eu não sou só sua irmã, Henrique. Eu sou a responsável por algumas dessas transações. O olhar de Clara era intenso. Mas não só isso. E então, num movimento dramático, ela revelou um pendrive de dentro da bolsa. Eu tenho os documentos que provam que alguém na sua equipe está manipulando tudo para que a culpa recaia sobre nós. Um silêncio pesado se instalou. Os repórteres continuavam a gritar, mas esse novo segredo se tornou a única coisa na mente de Henrique. Ele estava perto de perder tudo, mas agora uma nova dimensão se abria. Quem, Clara? Quem está por trás disso? Alguém em quem você confia. Alguém que se aproveitou de tudo o que construímos juntos. O desespero nos olhos de Clara era palpável. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela parecia perdida. Seu brilho, antes radiante, agora ofuscado. Henrique sentia o mundo desabar. Ele acreditou estar protegido por Clara, mas agora tudo parecia uma teia de mentiras. E naquele momento de incerteza, um novo som cortou a confusão. Uivos. Alto, ensurdecedor. Uma sirene de polícia. As portas da ONG foram abertas e policiais armados começaram a invadir o espaço. Todos fiquem no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis pela corrupção. A multidão vibrou em pânico. Clara, Henrique gritou. O que fazemos agora? Ela olhou para Henrique, os olhos escuros como tempestades. Precisamos correr. Eles não podem nos pegar aqui. O medo tomou conta e a sensação de que o tempo estava se esgotando se intensificou. Enquanto os dois tentavam pensar rapidamente, Marina começou a recuar, suas pernas se movendo em direção a uma porta dos fundos. Os repórteres estavam em frenesi. Perguntas ecoavam, microfones erguidos.
Uma nuvem de confusão obscurecia a intenção de cada um. Marina, espera! Gritou Henrique. Mas ela não olhou. O desespero fez com que cada movimento se tornasse mais crucial. O que aconteceria se ela desaparecesse naquela multidão? Antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma figura familiar apareceu na entrada da sala. Era Sérgio, mas não com o sorriso confiante que Henrique conhecia. Em seu rosto havia um semblante carregado de culpa e medo. Henrique, você precisa saber a verdade. Não sou o único que estava por trás de tudo. Henrique sentiu o peso cair sobre seus ombros. A confusão estava piorando, e o que se revelava em meio ao caos era muito mais sombrio do que ele imaginava. As revelações estavam apenas começando, e cada novo segredo que surgia restava uma pergunta: até onde a traição poderia ir? E, acima de tudo, quem ele poderia realmente confiar? Henrique estava em estado de choque. As câmeras giravam ao seu redor, dispostas a capturar cada fragmento de sua desgraça iminente. Ele olhou para Marina, seus olhos cheios de lágrimas, e então para Clara, que se aproximava, seu semblante uma mistura de angústia e determinação. O mundo havia se tornado uma tempestade caótica, e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. Clara, o que você está dizendo? Ele exigiu, a voz trêmula. O ambiente girava, a pressão nas têmporas pulsava como um tambor. O que você escondeu de mim? Eu não queria te envolver nisso, mas tudo está se desmoronando. Marina estava tentando ajudar. Mas a verdade é que a ONG está sendo usada como fachada. A corrupção é real e eu sabia. As palavras de Clara cortaram Henrique como uma faca. Você sabia e não me contou? O desespero consumia. Ele sentiu o estômago revirar. Como assim sua irmã, a pessoa em quem ele mais confiava, estava no meio disso tudo? Precisamos tirar Marina daqui. Ela não pode ser pegada nessa bagunça. A desesperação tomou conta da sua fala. Ele olhou para Marina, que agora parecia mais pálida do que nunca. Marina, você precisa sair. Não, ela não é a culpada. Clara gritou num acesso de raiva. O clima estava pesado. Um misto de amor, traição e desespero. Henrique, você não entende. A ONG está sendo atacada. Porque a pessoa por trás de tudo sou eu. Henrique parou em seco. O quê? Ele mal conseguia processar. Cada palavra parecia um golpe. Você não pode estar falando sério. Eu não sou sua irmã, Henrique. Eu sou a responsável por algumas dessas transações. O olhar de Clara era intenso. Mas não só isso. E então, num movimento dramático, ela revelou um pendrive de dentro da bolsa. Eu tenho os documentos que provam que alguém na sua equipe está manipulando tudo para que a culpa recaia sobre nós. Um silêncio pesado se instalou. Os repórteres continuavam a gritar, mas esse novo segredo se tornou a única coisa na mente de Henrique. Ele estava perto de perder tudo, mas agora uma nova dimensão se abria. Quem, Clara? Quem está por trás disso? Alguém que você confia. Alguém que se aproveitou de tudo o que construímos juntos. O desespero nos olhos de Clara era palpável. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela parecia perdida, seu brilho, antes radiante, agora ofuscado. Henrique sentia o mundo desabar. Ele acreditou estar protegido por Clara. Mas agora tudo parecia uma teia de mentiras. E naquele momento de incerteza, um novo som cortou a confusão. Uivos, alto e ensurdecedor. Uma sirene de polícia. As portas da ONG foram abertas e policiais armados começaram a invadir o espaço. Todos fiquem no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis pela corrupção.
A multidão vibrou em pânico. Clara, Henrique gritou. O que fazemos agora? Ela olhou para Henrique, os olhos escuros como tempestades. Precisamos correr. Eles não podem nos pegar aqui. O medo tomou conta e a sensação de que o tempo estava se esgotando se intensificou, enquanto os dois tentavam pensar rapidamente. Uma figura familiar surgiu na entrada da sala. Era Sérgio, mas seu olhar estava distante, suas mãos trêmulas. Henrique, você precisa saber a verdade. Não sou o único que estava por trás de tudo. O coração de Henrique disparou. Sérgio, o que está acontecendo? Sua voz saiu baixa, sufocada pela pressão. Então, em meio ao caos, Sérgio deu um passo à frente e, olhando diretamente nos olhos de Henrique, soltou a bomba. A verdade é que não sou eu quem está manipulando. É você. As palavras pairaram no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Henrique sentiu seu sangue ferver, a realidade desmoronando em sua frente. O quê? Como eu poderia? Você foi a ponte para o sucesso da ONG. O investimento, as transações. Tudo era orquestrado por você, de maneira que ninguém percebesse os desvios. Até agora, as acusações cortaram com precisão, como se cada sílaba fosse uma faca. Eu não fiz isso. A negação ecoou em seu peito, mas a incerteza a preenchia cada vez mais. Ele se virou para Clara, buscando por uma explicação. Mas seu olhar falava mais que palavras. O vínculo que suas irmãs compartilhavam agora parecia uma fileira de espinhos, um vazio gélido onde antes havia amor. Sérgio, com expressão impassível, continuou. Você só não percebeu que, por trás da fachada do magnata poderoso, estava um homem desesperado por aprovação. E a corrupção girava em torno de sua ambição desenfreada. Every single detail pareceu se desintegrar diante de Henrique. As memórias das conversas com Marina, as decisões de negócios, a pressão para expandir, tudo agora se entrelaçava em um emaranhado insuportável. O que ele realmente sabia: arruinar a vida de Marina, sua carreira e de todos que acreditaram nele, era um preço que nunca imaginou ter que pagar. Não, não pode ser verdade. Isso não sou eu. A voz tremeu, cada palavra carregada de angústia. Ele olhou para Marina, que agora estava parada, absorvendo a revelação devastadora. Os jornalistas começaram a registrar tudo, flashes incessantes iluminando o recinto. Henrique sentiu o mundo ruir ao seu redor. Agora a maior pergunta pairava. Ele tinha controlado tudo. Ou seria manipulado por alguém ainda mais poderoso? A verdade era uma rede de traumas e decisões que o colocavam no centro do escândalo. E quanto mais pensava, mais o labirinto se tornava opressivo. E ali, em meio a sirenes e caos, ele percebeu que precisava de respostas, antes que a tempestade o consumisse por completo. Henrique estava paralisado. As câmeras giravam ao seu redor, dispostas a capturar cada fragmento de sua desgraça iminente. Ele olhou para Marina, seus olhos cheios de lágrimas, e depois para Clara, que parecia presa em um turbilhão de angústia. A confusão era opressiva. Clara, o que você está dizendo? Ele exigiu, sua voz uma mistura de raiva e incredulidade. O ambiente girava. A pressão nas têmporas pulsava como um tambor. O que você escondeu de mim? Eu não queria te envolver nisso, mas... Tudo está se desmoronando. Marina estava tentando ajudar, mas a verdade é que a ONG está sendo usada como fachada. A corrupção é real. E eu sabia. As palavras de Clara cortaram Henrique como uma faca. Você sabia e não me contou? O desespero o consumia. Ele sentiu o estômago revirar. Como assim sua irmã? A pessoa em quem ele mais confiava.
estava no meio disso tudo. Precisamos tirar Marina daqui. Ela não pode ser pega nessa bagunça. A desesperação tingiu sua fala. Ele olhou para Marina, que parecia mais pálida do que nunca. Marina, você precisa sair. Não. Ela não é a culpada. Clara gritou, sua raiva brotando. O clima estava pesado, misturado com amor, traição e desespero. Henrique, você não entende. A ONG está sendo atacada porque a pessoa por trás de tudo sou eu. O ar se tornou denso, como se todos os presentes pudessem ouvir o estalar de sua revelação. O quê? Como assim? A incredulidade disparou nas veias de Henrique. Você não pode estar falando sério. Eu sou a responsável por algumas das transações. Mas não só isso. Clara puxou um pendrive da bolsa, sua expressão séria. Eu tenho os documentos que provam que alguém dentro da sua equipe está manipulando tudo para que a culpa recaia sobre nós. Um silêncio pesado se instalou. Os repórteres continuavam a gritar, mas esse novo segredo dominava a mente de Henrique. A verdade que parecia tão distante agora tinha seu nome. Quem, Clara? Quem está por trás disso? Alguém em quem você confia. Alguém que se aproveitou de tudo que construímos juntos. O desespero em Clara era palpável, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela se viu perdida. Seu brilho, antes radiante, agora ofuscado. Henrique sentia tudo desabar. A confiança em Clara, a segurança nas transações que conduziu. Tudo não passava de uma teia de mentiras, e naquele momento de incerteza, um som cortou a confusão. Sirenes, alto e ensurdecedor. As portas da ONG se abriram e policiais armados começaram a invadir. O espaço. Todos no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis pela corrupção, gritaram. O pânico tomou conta. Clara! Henrique gritou, sua voz ecoando entre os gritos. O que fazemos agora? Ela olhou para ele, seus olhos negros como tempestades. Precisamos correr. Eles não podem nos pegar aqui. O medo dominou seu olhar, enquanto o caos tomava conta do ambiente. Não, vou defender Marina. Henrique decidiu, seu coração acelerando. Ele não podia deixá-la sozinha. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura de Sérgio apareceu na entrada, seu semblante sombrio. Henrique, você precisa saber a verdade. Não sou o único por trás de tudo. Como você pode me dizer isso agora? Henrique gritou, sua voz carregada de dor. Escute. Sérgio se adiantou, a expressão tensa. O verdadeiro manipulador. É alguém que pensa que está muito seguro. É você, mas não por escolha. Você está sob o controle de alguém. O tempo pareceu congelar. O quê? O que você está dizendo? O horror se instalou no peito de Henrique. Quem é? Então, a figura de Marina se destacou, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Henrique, ela sussurrou, pálida. Olhe, é ele. Um homem emergiu da multidão, rosto familiar, um sorriso condescendente. Era Victor, um ex-parceiro de negócios. Surpresa, Henrique. Eu sempre estive um passo à frente, meu amigo. A expressão de Henrique virou de choque para raiva. Victor, o que você está fazendo aqui? Só garantindo que você e sua irmã se divertissem um pouco. Ele piscou, um ar de deboche nos olhos. E com a falência da ONG ao seu redor, quem irá acreditar em você? O que eu disse a você sobre deixar a ambição tomar conta de sua vida? Agora está tudo exposto. As palavras cortaram como uma lâmina, revelando verdades que Henrique se recusava a ver. O que Victor disse parecia uma profecia, uma manipulação astuta que roeu seu orgulho. Os repórteres pressionavam, as câmeras piscavam.
A verdade estava finalmente sendo exposta, e Henrique percebeu a profundidade da armadilha em que estava preso. Ele estava em um labirinto repleto de traições, e a única resposta que poderia dar estava no centro do furacão. Com as sirenes ao fundo e as vozes da multidão se elevando, Henrique se virou para as duas mulheres que amava. A tempestade que se aproximava era capaz de levá-las a todos. Mas como escapariam dessa rede de sombras? A pergunta pairou no ar enquanto tudo se desenrolava diante de seus olhos. Henrique estava paralisado. As câmeras giravam ao seu redor, dispostas a capturar cada fragmento de sua desgraça iminente. Ele olhou para Marina, seus olhos cheios de lágrimas, e depois para Clara, que parecia presa em um turbilhão de angústia. A confusão era opressiva. Clara, o que você está dizendo? Ele exigiu, sua voz uma mistura de raiva e incredulidade. O ambiente girava. A pressão nas têmporas pulsava como um tambor. O que você escondeu de mim? Eu não queria te envolver nisso, mas tudo está se desmoronando. Marina estava tentando ajudar, mas a verdade é que a ONG está sendo usada como fachada. A corrupção é real. E eu sabia. As palavras de Clara cortaram Henrique como uma faca. Você sabia? E não me contou? O desespero consumia. Ele sentiu o estômago revirar. Como assim sua irmã, a pessoa em quem ele mais confiava, estava no meio disso tudo? Precisamos tirar Marina daqui. Ela não pode ser pega nessa bagunça. A desesperação tingiu sua fala. Ele olhou para Marina, que parecia mais pálida do que nunca. Marina, você precisa sair. Não, ela não é a culpada. Clara gritou, sua raiva brotando. O clima estava pesado, misturado com amor, traição e desespero. Henrique, você não entende. A ONG está sendo atacada porque a pessoa por trás de tudo sou eu. O ar se tornou denso, como se todos os presentes pudessem ouvir o estalar de sua revelação. O quê? Como assim? A incredulidade disparou nas veias de Henrique. Você não pode estar falando sério. Eu sou a responsável por algumas das transações. Mas não só isso. Clara puxou um pendrive da bolsa, sua expressão séria. Eu tenho os documentos que provam que alguém dentro da sua equipe está manipulando tudo para que a culpa recaia sobre nós. Um silêncio pesado se instalou. Os repórteres continuavam a gritar, mas esse novo segredo dominava a mente de Henrique. A verdade que parecia tão distante agora tinha seu nome. Quem, Clara? Quem está por trás disso? Alguém em quem você confia. Alguém que se aproveitou de tudo que construímos juntos. O desespero em Clara era palpável, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela se viu perdida, seu brilho, antes radiante, agora ofuscado. Henrique sentia tudo desabar. A confiança em Clara, a segurança nas transações que conduziu. Tudo não passava de uma teia de mentiras. E naquele momento de incerteza, um som cortou a confusão. Sirenes. Alto e ensurdecedor. As portas da ONG se abriram, e policiais armados começaram a invadir o espaço, todos no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis pela corrupção, gritaram. O pânico tomou conta. Clara, Henrique gritou, sua voz ecoando entre os gritos. O que fazemos agora? Ela olhou para ele, seus olhos negros como tempestades. Precisamos correr. Eles não podem nos pegar aqui. O medo dominou seu olhar, enquanto o caos tomava conta do ambiente. Não! Vou defender Marina. Henrique decidiu, seu coração acelerando. Ele não podia deixá-la sozinha. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura de Sérgio apareceu na entrada, seu semblante sombrio. Henrique, você precisa saber a verdade.
Não sou o único por trás de tudo. Como você pode me dizer isso agora? Henrique gritou, sua voz carregada de dor. Escute. Sérgio se adiantou, a expressão tensa. O verdadeiro manipulador é alguém que pensa que está muito seguro. É você. Mas, não por escolha. Você está sob o controle de alguém. O tempo pareceu congelar. O quê? O que você está dizendo? O horror se instalou no peito de Henrique. Quem é? Então, a figura de Marina se destacou, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Henrique, ela sussurrou pálida. Olhe, é ele. Um homem emergiu da multidão, rosto familiar, um sorriso condescendente. Era Victor, um ex-parceiro de negócios. Surpresa, Henrique. Eu sempre estive um passo à frente, meu amigo. A expressão de Henrique virou de choque para raiva. Victor, o que você está fazendo aqui? Só garantindo que você e sua irmã se divertissem um pouco. Ele piscou, um ar de deboche nos olhos. E com a falência da ONG ao seu redor, quem irá acreditar em você? O que eu disse a você sobre deixar a ambição? Tomar conta de sua vida. Agora está tudo exposto. As palavras cortaram como uma lâmina, revelando verdades que Henrique se recusava a ver. O que Victor disse parecia uma profecia, uma manipulação astuta que roeu seu orgulho. Você se esqueceu de um pequeno detalhe. Victor ergueu uma mão, gesticulando. Eu tenho um trunfo escondido. E num movimento rápido, ele puxou um celular do bolso. Henrique sentiu o coração parar. O que você está tramando, Victor? O medo tomou conta dele. Eu só estou garantindo que a verdade chegue ao público, Henrique. E adivinha? Eu tenho uma gravação muito especial. Ele deu um sorriso sinistro. Um pequeno diálogo entre você e Clara, falando sobre todos os arranjos que fizemos juntos. O chão sob os pés de Henrique parecia se abrir. Não, você não fez isso, ele gritou, a adrenalina disparando. A realidade estava se desintegrando e o tempo parecia avançar a passos largos. Com o gesto quase teatral, Victor começou a tocar a gravação. A voz de Henrique ecoou pelo local, revelando segredos que ele nunca quis que ninguém soubesse. Era uma conversa sobre manipulações e acordos obscuros, detalhes que poderiam condená-lo completamente. Os repórteres, antes um turbilhão caótico, agora estavam em silêncio, absortos na revelação. Henrique, não! Clara gritou, o desespero estampado no rosto. Isso não está acontecendo. Mas o olhar de Victor deslumbrou-se com o poder do momento. Oh, mas está sim. Você sempre foi um marionete feliz, Henrique. Agora você vai dançar ao meu som. Henrique viu tudo girar, a realidade se distorcendo à sua volta. Era um pesadelo vivo. Como ele não percebeu? Como permitiu que fosse tão manipulado? Assim que a gravação terminou, um silêncio se abateu. Marina, em choque, olhava para ele, como se visse a um estranho. Eu sabia que você mentia, mas nunca pensei que fosse tanto. A decepção no olhar dela era como uma faca afiada. Ele não conseguia responder. Cada parte de seu ser gritou em negação. O peso da traição pairava no ar como um manto pesado, sufocante. Henrique, você deve decidir. A voz de Clara estava baixa, mas firme. Você vai lutar contra isso ou vai se esconder atrás das mentiras? Ela fitou os olhos de Henrique e ele sentiu a pressão da decisão empurrá-lo como um tsunami. Mas antes que pudesse responder, o som ensurdecedor de uma explosão ecoou atrás deles. O chão tremeu e tudo ao redor deles começou a desmoronar. A ONG,
o símbolo de esperança que se tornou um campo de batalha de corrupção. Agora estava prestes a sucumbir em meio ao caos. E no meio daquela destruição, algo despertou dentro de Henrique, uma centelha de determinação. Ele olhou para Marina e Clara, uma mistura de horror e esperança. Venham! Ele gritou, tentando guiá-las para o que poderia salvar o que ainda restava de suas vidas. Agora, mais do que nunca, eles teriam que lutar por suas próprias verdades. E no horizonte, as chamas de um novo começo se tornavam visíveis. Mas qual caminho eles escolheriam? O peso das revelações se tornava cada vez mais claro. Não eram apenas segredos que estavam em jogo, mas a própria alma de Henrique. Henrique sentiu o coração disparar enquanto puxava Marina e Clara para longe do caos. Vamos! Gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. A ONG tremia, e o som da explosão ainda reverberava em sua mente. Ele se virou, determinado a proteger Marina, a luz que iluminara seu mundo escuro. Mas tudo parecia um pesadelo, cada passo deles ressoando como um eco de desespero. Marina estava apagada, seu rosto pálido refletindo a confusão. Henrique, o que está acontecendo? O que você fez? A dor nas palavras dela o atingiu como uma navalha. Ele não sabia como explicar. A pressão estava sufocante. Não é culpa dela, Clara. Precisamos ir agora. Henrique os puxou para mais longe, mas a realidade do que acabara de acontecer parecia um vácuo, engolindo tudo ao redor. De repente, o ambiente ao redor deles começou a se agitar. A porta da frente da ONG estava se fechando rapidamente, e uma figura saiu de dentro dela, braços abertos. Era Sérgio, e seu olhar estava carregado de desespero. Henrique, eu descobri algo que muda tudo. Henrique parou abruptamente. O que mais poderia haver? O quê? Sérgio, agora não é hora. Mas Sérgio parecia não ouvir. É sobre Victor. Ele não apenas manobrou tudo isso. Ele é nosso pai. A revelação caiu sobre eles como uma bomba. Marina, ele é seu pai também. O tempo pareceu congelar. O ar ficou pesado, como se o mundo estivesse girando ao contrário. Henrique olhou de Sérgio para Marina, cujos olhos se arregalaram em choque. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ele nunca mencionou nada. Eu só soube recentemente. Contou Sérgio, a expressão de pânico em seu rosto. Ele fez um acordo com Clara. E meu Deus, Clara, você não sabia? Clara, diante da realidade, deu um passo para trás. As palavras de Sérgio eram balas disparadas, atingindo cada parte dela. Como você pode dizer isso? A raiva e a incredulidade a sufocavam. Por que você não me contou? Porque eu não sabia como. Quando tudo isso começou, Victor me manteve no escuro e se aproveitou da gente. A voz de Sérgio estava alta, mas a culpa dilacerava. Ele manipulou a todos conforme sua vontade. Até você, Henrique. Henrique olhou para eles, o nó na garganta crescendo. Cada palavra cortava mais fundo. Como isso pode ser possível? Ele me usou para seus jogos. E vocês têm um pai? Um pai que nunca mostrou cara? Os repórteres fora da ONG agora estavam em alvoroço, gritando perguntas, buscando interação. A bagunça ao redor deles crescia em volume, mas Henrique mal os ouviu. Ele estava preso em um turbilhão de emoções, sua vida se desfazendo. Em um piscar de olhos. Basta, gritou Clara, tomada pela confusão. Estamos em perigo. Não podemos perder tempo discutindo isso. Ela olhou para Henrique, seus olhos pedindo ajuda. O que vamos fazer agora? Henrique agarrou a mão de Marina, que estava em choque. Precisamos sair daqui, agora. Sérgio, você vem. Ele puxou Marina e começou a se afastar.
Mas, quando estavam prestes a sair pela porta de trás, um grito rasgou o ar. Parem! Era uma voz firme, inconfundível. Era Victor. Seu olhar revelando uma satisfação inquietante. Ele estava diante deles, cercado por policiais. Vocês não vão a lugar algum. O jogo ainda não terminou. Henrique sentiu o estômago revirar. O que mais esse homem estava planejando? Você está tentando destruir nossas vidas. Por que você faria isso? Porque vocês são minha herança, e até que tudo se resolva. Não podemos sair. Victor olhou para eles como se fossem peças de um xadrez, cuidadosamente disposto. Não esqueçam, o destino de todos vocês está nas minhas mãos. E enquanto Henrique olhava para Marina e Clara, um novo golpe o abalou. Como eles iriam enfrentar um homem que tinha o poder de destruir tudo que amavam? O ar estava pesado, e mais uma vez, um nó se formou em sua garganta. Não podemos deixar isso assim, sussurrou, sentindo a verdade se transformar em um labirinto sem saída. O que seria deles agora? Henrique estava paralisado. As câmeras giravam ao seu redor, dispostas a capturar cada fragmento de sua desgraça iminente. Ele olhou para Marina, seus olhos cheios de lágrimas, e depois para Clara, que parecia presa em um turbilhão de angústia. A confusão era opressiva. Clara, o que você está dizendo? Ele exigiu, sua voz uma mistura de raiva e incredulidade. O ambiente girava. A pressão nas têmporas pulsava como um tambor. O que você escondeu de mim? Eu não queria te envolver nisso, mas tudo está se desmoronando. Marina estava tentando ajudar, mas a verdade é que a ONG está sendo usada como fachada. A corrupção é real, e eu sabia. As palavras de Clara cortaram Henrique como uma faca. Você sabia e não me contou? O desespero o consumia. Ele sentiu o estômago revirar. Como assim sua irmã, a pessoa em quem ele mais confiava, estava no meio disso tudo? Precisamos tirar Marina daqui. Ela não pode ser pega nessa bagunça. A desesperação tingiu sua fala. Ele olhou para Marina, que parecia mais pálida do que nunca. Marina, você precisa sair. Não, ela não é. A culpada! Clara gritou, sua raiva brotando. O clima estava pesado, misturado com amor, traição e desespero. Henrique, você não entende. A ONG está sendo atacada porque a pessoa por trás de tudo sou eu. O ar se tornou denso, como se todos os presentes pudessem ouvir o estalar de sua revelação. O quê? Como assim? A incredulidade disparou nas veias de Henrique. Você não pode estar falando sério. Eu sou a responsável por algumas das transações, mas não só isso. Clara puxou um pendrive da bolsa, sua expressão séria. Eu tenho os documentos que provam que alguém dentro da sua equipe está manipulando tudo para que a culpa recaia sobre nós. Um silêncio pesado se instalou. Os repórteres continuavam a gritar, mas esse novo segredo dominava a mente de Henrique. A verdade que parecia tão distante agora tinha seu nome. Quem? Clara, quem está por trás disso? Alguém em quem você confia? Alguém que se aproveitou de tudo que construímos juntos. O desespero em Clara era palpável, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Ela se viu perdida. Seu brilho, antes radiante, agora ofuscado. Henrique sentia tudo desabar. A confiança em Clara, a segurança nas transações que conduziu. Tudo não passava de uma teia de mentiras. E naquele momento de incerteza, um som cortou a confusão. Sirenes. Alto ensurdecedor. As portas da ONG se abriram e policiais armados começaram a invadir o espaço. Todos no chão. Estamos aqui para prender os responsáveis pela corrupção. Gritaram. O pânico tomou conta. Clara,
Henrique gritou, sua voz ecoando entre os gritos. O que fazemos agora? Ela olhou para ele, seus olhos negros como tempestades. Precisamos correr. Eles não podem nos pegar aqui. O medo dominou seu olhar, enquanto o caos tomava conta do ambiente. Não, vou defender Marina. Henrique decidiu, seu coração acelerando. Eu não podia deixá-la sozinha. Mas antes de pudesse fazer qualquer coisa, a figura de Sérgio apareceu na entrada. Seu semblante sombrio. Henrique, você precisa saber a verdade. Não sou o único por trás de tudo. Como você pode me dizer isso agora? Henrique gritou, sua voz carregada de dor. Escute. Sérgio se adiantou, a expressão tensa. O verdadeiro manipulador é alguém que pensa que está muito seguro. É você, mas não por escolha. Você está sob o controle de alguém. O tempo parecia congelar. O quê? O que é que está dizendo? O horror se instalou no peito de Henrique. Quem é? Então a figura de Marina se destacou, os olhos fixos em algo atrás de Henrique. Henrique, ela sussurrou pálida. Olhe, é ele. Um homem emergiu da multidão, rosto familiar, um sorriso condescendente. Era Victor, um ex-parceiro de negócios. Surpresa, Henrique. Eu sempre estive um passo à frente, meu amigo. A expressão de Henrique virou de choque para raiva. Victor, o que você está fazendo aqui? Só garantindo que você e sua irmã se divertissem um pouco. Ele piscou, um ar de deboche nos olhos. E com a falência da ONG ao seu redor, quem irá acreditar em você? O que eu disse a você sobre deixar a ambição tomar conta de sua vida? Agora está tudo exposto. As palavras cortaram como uma lâmina, revelando verdades que Henrique se recusava a ver. O que Victor disse parecia uma profecia, uma manipulação astuta que roeu seu orgulho. Henrique sentiu o sangue ferver. Você é um monstro, Victor. Estou farto das suas mentiras. O ar estava pesado. A necessidade de agir turvava seu pensamento. Ah, mas isso é apenas o começo. Victor sorriu. Você realmente acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Conheço seus segredos mais sombrios, Henrique. Você sempre foi a peça perfeita do meu jogo. Qual jogo? Henrique desafiou, mas a dúvida já começava a se infiltrar na mente. Você realmente não se lembra? Victor incluiu desgosto em sua voz. Eu fui o responsável pelos primeiros movimentos, quem te fez acreditar que estava no controle. Eu coloquei a ONG em suas mãos, aproveitando-se de sua ambição. Isso nunca foi sobre você. Um frio percorreu a espinha de Henrique. Cale-se, não pode estar falando sério. Mas enquanto as palavras se desdobravam, um súbito silêncio caiu. Todos olharam para uma. Ela enorme, que aparecera do nada. Um vídeo começava a rodar. Imagens de Henrique e Clara discutindo o projeto da ONG, sussurrando sobre desvios e planos. As palavras eram claras, e a revelação cortou mais fundo do que uma faca. Não! Clara gritou, seu rosto se contorcendo de pavor. Henrique sentiu todas as conversas, risadas e planos se desmoronarem ao seu redor. O desprezo nos olhos dos repórteres era evidente, cada um degolando sua reputação em público. As câmeras piscavam como se a realidade estivesse sendo formada na frente deles. E não se esqueçam, Victor disse, enquanto o vídeo terminava, tudo isso foi um movimento planejado. Eu não sabia que vocês se tornariam tão úteis. Henrique olhou para o chão, sentindo-se afundar sob o peso de uma traição tão profunda. E então, ele percebeu algo mais. Na gravação, uma pequena mancha de cor vermelha
apareceu ao fundo. Algo que parecia um botão de emergência, uma luz piscante. Isso não dá, sussurrou Henrique. Mas já era tarde demais. A imagem mudava, revelando uma cópia de um contrato, assinado por todos no escritório, mas ao lado dele, uma assinatura que ele nunca reconheceria, a dele mesmo. Eu assinei isso. Ele mal conseguiu falar, a confusão preenchendo cada espaço em seu íntimo. Victor sorriu. Você não percebeu? Cada passo da sua carreira foi me seguindo, foi sendo manipulado por mim. Agora você precisa decidir, Henrique. Você se une a mim ou se entrega? O coração de Henrique pulsava. O que ele faria agora? Como ele havia permitido que fosse assim? A única resposta parecia clara. Tínhamos que enfrentar tudo, mas como? Mais uma vez, tudo girava em torno de uma confiança quebrada. O que mais Victor escondia? As certezas de Henrique agora se tornavam pó. E isso estava apenas começando. Henrique sentiu o chão desmoronar sob seus pés, enquanto as palavras de Victor reverberavam em sua mente. Você não pode estar falando sério. Ele tentou processar a ideia de que Victor, seu ex-parceiro de negócios, era parte de sua própria família. O caos ao redor se tornava um pano de fundo distante, mal conseguindo entender a intensidade da situação. Marina e Clara estavam paralisadas, as expressões em seus rostos sendo uma combinação de confusão e horror. Sérgio, do lado, parecia uma estátua, incapaz de reagir. O tempo parecia ter parado, enquanto as câmeras continuavam a gravar cada movimento, cada expressão. Você realmente acha que pode jogar essa bomba e sair impune? Henrique rosnou, as mãos tremendo de raiva, a adrenalina pulsando. Ele podia sentir a pressão de todos os olhares. Você estragou tudo. Victor riu, seu sorriso malicioso não se desalojando. Ah, mas não sou eu quem estraga, querido Henrique. Você sempre soube que aqueles ao seu redor estavam em jogo. Agora o que você vai fazer? Ele gesticulou para a multidão de jornalistas. A verdade já está exposta de um jeito que você nunca pode controlar. Henrique ofegou. A pressão em seu peito aumentava, como se cada batida de seu coração fosse um acorde desafinado na sinfonia da destruição. E agora, Marina, o que você vai fazer? Eu não queria que você fosse arrastada para isso. Ele se virou para ela, o desespero crescendo. Mas antes que Marina pudesse responder, um grito ecoou pela sala. Era Clara, sua voz alta e penetrante. Uma mistura de desespero e determinação. Chega, você precisa parar. Ela se aproximou de Victor, nesse momento, focando toda a atenção que havia acumulado. Você vai parar com isso agora, ou eu vou expor tudo. Sérgio olhou de maneira alarmada. Clara, o que você está fazendo? Mas a irmã já havia atravessado a distância que os separava. Os segredos. Eu sei onde você escondeu tudo, Victor. Eu tenho documentos, gravações. Não precisa me ameaçar. As palavras que saíam de sua boca eram como explosões. Rebeldia clara em sua voz. Victor parou, uma expressão de surpresa no rosto. Você se atreve a me ameaçar, Clara? Você que sempre jogou no meu time. Sua ira aumentava. Mas antes que a situação pudesse escalar ainda mais, algo inesperado aconteceu. As luzes da ONG começaram a piscar. O ambiente se encheu de uma eletricidade palpável. Então um fogaréu surgiu na parte de trás. Uma fileira de chamas começava a se alastrar, correndo por paredes e mobiliário, como se o incêndio tivesse sido aceso intencionalmente. Fogo! Todo mundo para fora! Gritou um dos policiais, a confusão se transformando em pânico. Todos começaram a empurrar, tentando escapar do prédio em chamas. Henrique sentiu uma onda de medo,
misturada à urgência. Marina, vamos sair. Ele agarrou a mão dela, puxando-a enquanto olhava para Clara e Sérgio. O pânico se espalhava rapidamente, a fumaça subindo ao teto. Mas quando o grupo estava prestes a sair, uma explosão ecoou e a porta da frente se fechou com um estrondo. Victor havia se colocado entre eles e a saída, seu olhar gélido. Vocês não vão a lugar algum até que a verdade seja enunciada de uma vez. Por todas. Você está maluco, Henrique vociferou, sua voz se perdendo no caos. O prédio está pegando fogo. O calor começava a aumentar e ele sentia o desespero se apoderando dele. Se você quer que isso acabe, precisa se unir a mim novamente. Victor implorou, os olhos brilhando de uma forma que quase parecia desesperada. Senão todos vocês vão ser responsáveis por isso. E eu vou garantir que a verdade vá com vocês, no meio daquele turbilhão. Uma voz familiar subiu acima do resto. Pare, Victor. Era uma nova figura que emergia das sombras. Henrique virou-se para ver quem era, e seu coração parou. Era sua mãe, Laura, a mulher que ele pensava estar longe. Eu estou aqui para corrigir os erros. A revelação a deixou em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? O estado emocional de Henrique estava confuso, a presença dela desafiando tudo o que ele pensava sobre sua vida. A tensão aumentou. Todos estavam à mercê do fogo e a verdade pairava no ar como um veneno. Laura fitou Victor, um olhar de desprezo no rosto. Você nunca deveria ter feito isso com eles. É hora da verdade sair, e se precisar ser feito aqui e agora, que assim seja. O que seria a verdade que Laura estava disposta a revelar? A sala parecia girar, o fogo crescendo, e Henrique sentia o peso de decisões pesadas o sufocando. O que aconteceria com eles agora? Estavam todos juntos no mesmo barco. Mas o destino parecia incerto, como chama se espalhando rapidamente. E ele, cercado por verdades obscuras, não sabia em quem confiar mais. As chamas dançavam ferozes, subindo pelas paredes da ONG, como serpentes em um incêndio. O calor era intenso, e o fedor de fumaça enchia o ar, misturado com o desespero que permeava o ambiente. Henrique, Marina, Clara e Sérgio estavam cercados por uma tempestade de emoções e perigos. O rosto de Laura, a mãe deles, revelava uma determinação feroz, seu olhar fixo em Victor. É hora de descobrir a verdade, Victor. Laura declarou, sua voz ressoando acima do barulho crescente. A vida dos meus filhos não será destruída por sua ambição desmedida. As palavras dela cortaram o ar. Henrique sentiu um nó na garganta. O que você está escondendo, mãe? Ele perguntou, o medo se misturando à raiva. Precisava de respostas. Sem as dúvidas, não sobreviveriam. Ontem, meu passado me alcançou de uma maneira que nunca esperei. Laura respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas. Victor é mais do que um antigo parceiro. Ele é seu pai, Henrique. Eu o deixei quando você era bebê. Um silêncio pesado se estabeleceu. A confusão se transformou em choque. Uma onda de incredulidade. O quê? Como você pode fazer isso? Henrique sussurrou, a mente girando. Uma verdade tão devastadora não cabia nele. Victor sorriu, triunfante. Vejo que a verdade é mais destrutiva do que qualquer explosão. Ele olhou para Marina. E você, minha querida, você nunca soube que estava fazendo parte de um legado onde o sangue é mais importante do que a moral. Henrique sentiu a adrenalina aumentar. As chamas rugiam.
Vamos todos sair, agora. Ele agarrou Marina pela mão, puxando-a. Mas Clara hesitou. Henrique, não podemos deixar isso assim. Clara gritou, o desespero em sua voz. Precisamos expor tudo. Precisamos lutar. E como vamos lutar contra? Um homem que tem todos os segredos. Henrique olhou para Laura, buscando apoio. O que você planejou? Laura, respirando fundo, levantou o pendrive que segurava. Isso, Henrique. Com esses documentos, as verdades que Victor escondeu irão à tona. Temos armas em nossas mãos. O olhar de Victor escureceu. Você não a deixará sair com isso. Ele se aproximou, mas o movimento precipitado foi interrompido por um grito alarmante. Um dos policiais estava se aproximando rapidamente. Saiam todos! O prédio vai desabar! As palavras aceleraram o coração de Henrique. O tempo se esgotava. Rápido, vamos! Ele puxou Marina enquanto Laura e Sérgio seguravam Clara, arrastando-a em direção à saída. Enquanto corriam, as chamas continuavam a devorar tudo ao redor. O calor estava insuportável. Eles saíram pela porta dos fundos, o ar fresco um alívio. Mas quando olharam para trás, viram Victor. Ele estava preso entre as chamas, o olhar de desespero se transformando em raiva. Vocês me pagarão por isso. As chamas avançavam, mas ele não parecia se importar. Era como se o desespero o consumisse. Henrique olhou para Marina. Estamos a salvo, agora. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas havia um brilho de esperança em seus olhos. E agora, o que fazemos com tudo isso? Clara perguntou. O pânico ainda visível em seu olhar. As mentiras ainda estão lá fora. Vamos expor a verdade, Laura respondeu, firme. Essa foi uma primeira vitória. Mas sempre haverá batalhas. Henrique assentiu, o peso da situação pesado. Vamos lutar juntos. Um novo sentimento nasceu dentro dele, uma força que ele não sabia que possuía. Eles poderiam enfrentar qualquer tempestade, como uma verdadeira família. Mas no fundo, uma pergunta pairava no ar. Será que a verdade que eles buscavam poderia realmente salvá-los? E mesmo com a vitória, as cicatrizes deixadas por Victor eram profundas. Com um último olhar para a ONG em chamas, Henrique fez uma promessa silenciosa. Não se deixariam dominar, não enquanto tivessem uns aos outros. E mesmo naquele momento sombrio, a luz da esperança brilhava. É agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.